Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao primeiro e segundo episódios, tá, da terceira temporada, intitulados A Busca, né, parte 1 e parte 2. Gente, esse é um episódio importante, tá? Muito importante também. Ele vai dar prosseguimento, né, ao arco da Guerra do Domínio, né? A gente viu, né, que ele começou lá no último episódio da segunda temporada, os Jem'Hadares, né? A gente pode até dizer que é um episódio triplo, né, para a gente poder falar aí com mais propriedade, né? E vamos falar um pouquinho do plot do episódio, tá? O problema é que o episódio duplo ele acaba ficando muito grande, ele tem muitos detalhes, né? E aí o que, que eu fiz? Eu esmiucei um pouco esses detalhes lá no meu texto que está na Batata Espacial. Então, se vocês quiserem ter mais detalhes do episódio, tá? Vocês podem ir lá no meu texto da Batalha Espacial, que ele está mais bem explicadinho, tá? Aqui eu vou falar só umas coisas, só a ideia geral assim desse episódio duplo, tá? Qual é a ideia geral? É o pessoal, né, da estação, né, querer ir ao quadrante gama para encontrar, né, o pessoal do domínio para explicar, né, que eles não estão ali a fim de, vamos dizer assim, estabelecer uma relação de violência, que eles são pacíficos, coisa e tal, que eles querem um bom entendimento com o domínio, né? Porque o que eles viram dos Jem'Hadares, né? Eles perceberam que o domínio pode ser, né? Muito, vamos dizer assim, beligerante, né? Então a ideia é primeiro, né? Encontrar para conversar, né? Para ver se dá para fazer algum tipo de acordo, né? Para isso, né, o Cisco conseguiu uma nave chamada Defiant, né, que era um projeto de nave de guerra, né, para combater os Borgs, tá? Mas depois esse projeto acabou sendo abandonado, até porque a invasão Borg perdeu peso, coisa e tal, né? E aí o Cisco tá meio que com um protótipo, né, desse projeto de nave de guerra que é Defiant, né, que é para, como podemos dizer, que é para é, vamos mostrar, né, para o domínio, né, que a gente vai negociar a paz, né, mas se o domínio quiser dar uma resposta de força, que a gente está armado, né, que a gente tem dente para morder, né, se for o caso, né. Vai chegar também um oficial de segurança da Federação para a estação, né, o que vai ser uma coisa que vai deixar o Odo muito revoltado, né, porque a Federação nunca gostou muito do Odo, porque o Odo não entrega os relatórios, o Odo não gosta de cumprir as regras da federação, então o Odo acabou pedindo a demissão dele, inclusive, né? E também vai ter uma Romulana, né? Que é a T'Ru, né? Que é interpretada inclusive pela Martha Hackett, né? Que é a Seska, né? De Voyager, né? Que vai ser a responsável, né? Por trazer a tecnologia de camuflagem dos Romulanos para colocar na Defiant, né? Então você tem uma coisa interessante aí acontecendo, né? Por que toda essa preocupação com essa nave, com a Defiant, né? Porque os fãs de Jornada nas Estrelas, quando viram uma série que se passava numa estação espacial, sentiram falta das naves estelares, das viagens, coisa e tal, né? E a DS9 era muito criticada, né? Por causa disso, né? Que ficava todo mundo muito paradão, ficava só ali na estação acontecendo, né? Que você não viajava de planeta a planeta, coisa e tal, que não sei o que. Aí arrumaram uma nave, né? Para tripulação, para vamos dizer assim, para os oficiais sêniores, né? Da DS9, né, da estação espacial, né? Pois bem, a viagem vai ser feita, tá? Existem outros pormenores, né, dessa parte 1 que estão mais detalhadamente explicados lá na Batata Espacial, tá? Mas a viagem vai ser feita, né? Os Jem'Hadares vão detectar a Defiant, né, e vão atacar a Defiant com tudo, né? O Odo ele vai acabar indo nessa missão, né? Ele vai embarcar de última hora, né? E ele vai sentir a atração por uma nebulosa que estava, vamos dizer assim, lá no quadrante gama. Ele quer ir para aquela nebulosa de qualquer jeito, né? E aí quando você tem um ataque dos Jem'Hadares e ele precisa fugir com a Kira, né? Da Defiant por causa do ataque dos Jem'Hadares, né? A Kira estava inconsciente, né? Que ela tomou um tiro lá dos Jem'Hadares, né? Ele coloca a Kira na nave auxiliar e parte para essa nebulosa. Ele chega lá, encontra um planeta, tá? E nesse planeta ele vai encontrar um lago enorme e nesse lago vai começar a sair criaturas iguaizinhas a ele, ou seja, metamorfos, tá certo?
E aí o que vai acontecer? O Odo vai acabar descobrindo, né, finalmente a sua espécie, ele vai finalmente descobrir a sua casa, né? Aquele lago lá faz parte de um grande elo, né? Uma metamorfa começa a estabelecer contato com ele, né? Aperta a mão dele, né? Ele sente ele sente a coisa de estar junto com esse elo, né? Parece que ele está sentindo até um prazer sexual ali quando faz isso, coisa e tal, né? E ele finalmente encontrou a casa dele, a família dele, os dele, e ele quer ficar lá, né? Então você tem essa situação aí. Mas, ao mesmo tempo, você também tem, né, a questão lá dos Jem'Hadares terem invadido a Defiant, né? O Sisko e o Dr. Bashir, eles fogem numa nave auxiliar, né? Eles encontram a Dax e o O'Brien, né, que inclusive tinham descido a um planeta para buscar uma localização mais precisa do domínio. Eles acabaram tendo que ser abandonados, né, nesse planeta. Aí são detalhes lá do primeiro da primeira parte do episódio, né? E de repente eles aparecem assim do nada. Então já é para você começar a desconfiar, né? E aí eles vão voltar para a estação, né? Vai haver um almirante da Frota Estelar, né, que diz que que já tem um acordo de paz negociado, né, com o domínio, né, que já entraram em contato com o domínio, existe um acordo de paz com o domínio, né, vai aparecer um Vorta chamado Borat, né, que nada a ver com Sacha Baron Cohen, tá, gente, com Borat, né, e esse Vorta diz que que faz parte dos fundadores, né, e eles vão assinar um tratado, um acordo de paz, né, só que esse acordo de paz é um acordo de paz que é complacente demais com o domínio, e o Sisko começa a estranhar isso demais, né, vai estranhar isso, né, e ele vai acabar fugindo. Ele vai perceber, né, que está acontecendo alguma coisa aí de errado, né, que esse acordo de paz ele vai começar a trazer conflitos, por exemplo, com os Romulanos, né, que os Romulanos não fazem parte do acordo de paz, mas os Cardassianos fazem, né, por exigência do domínio, né, que os Romulanos vão entrar em guerra caso haja um acordo de paz, né, que Bajor vai ficar sob jurisdição do domínio, coisa e tal, né, e a gente já sabe como é que o domínio trata, né, os planetas que estão sob a jurisdição deles, coisa e tal, né. Então você vai ter toda essa situação. Aí o Sisko não vai aceitar isso, ele vai tentar explodir o buraco de minhoca, tá? Então você vai ter essa situação aí no caso, né? Enquanto isso, né, no planeta lá onde está a Kira e o Odo, né, a Kira tenta entrar em contato com a estação, mas não consegue, né? Ela percebe que tem um sinal, né, que está saindo de trás de uma porta, né? Para que o domínio vai... Para que os metamorfos vão precisar de porta se eles são líquidos, né? Aí quando o Odo tenta abrir aquela porta, né, eles encontram, né, dois Jem'Hadares apontando as armas para eles, né? Eles vão para uma caverna e lá dentro tá todos os oficiais da Federação ali, né, em estágio ali, né, sofrendo uma experiência desse Borat. Quer dizer, tudo que estava acontecendo na estação, na verdade, era uma experiência, né, que os oficiais ali desacordados estavam vivenciando, né, e o Borat estava fazendo essa experiência para ver até quanto, né, eles seriam tolerantes, né, a esse tratado de paz, né, a essas condições, essas imposições do domínio, né, no caso, né. E aí eles perceberam, né, o Borat percebeu, né, que eles eram muito, como podemos dizer assim, teimosos, né, que eles eram realmente resistentes a esse acordo de paz, mas era um acordo de paz que favoreceu completamente o domínio, né, então quer dizer, e aí ficou, né, meio complicado de você fazer qualquer negociação dentro disso, né. E aí, né, o Odo falou, né, que estava de acordo com essa teimosia deles, né, o Odo que é um metamorfo, né, e aí ele fala, aí o Borat, que é um Vorta, né, que ainda não diz que é Vorta, tá, ele chega e fala assim, mas isso não é problema meu, quem tem que resolver isso é ela. Aí aparece a metamorfa que estava ali conversando com o Odo, né? Aí nós vamos descobrir que a espécie do Odo, né, é que são os fundadores, é que são o domínio, né, no caso, né? E aí o Odo pergunta, mas por que você está fazendo isso? Por que você está atacando esses planetas? Por que você está botando Jem'Hadares e quem não aceita vocês usam de violência, né? Aí é aquela coisa, né? A gente só vai sabendo pelo episódio, né, que os metamorfos eles eram tratados com muito preconceito pelos humanoides e pelos sólidos, né? Que os humanoides sólidos tinham medo, né, do poder dos metamorfos de assumir a forma de qualquer coisa, né? E por isso, né, os metamorfos foram tratados com muito preconceito, com muita violência, com muita agressividade, né? E qual foi a saída dos metamorfos? Foi se isolar nesse planeta onde eles vivem, né? E foi, né, construir o domínio para fazer o quê? Para
trazer ordem ao caos da galáxia, né? Ou seja, dominar os povos, né, da galáxia, dominar os povos do quadrante gama primeiro, depois eles querem dominar o quadrante alfa, que eles acham que o quadrante alfa é muito caótico, né? E eles querem impor essa ordem deles, né? E impor essa ordem deles através, né, da violência e da obediência, né? Aí o Odo, mas aí você vai fazer isso, coisa e tal, você vai fazer a mesma coisa que fizeram com você? Ela falou o seguinte, né? Se a gente pega os nossos agressores e mantém os nossos agressores ali na rédea curta, entendeu? Eles não têm como ferir a gente, né? Então você está vendo aí que a motivação dessa agressividade do Dominion já foi um preconceito, já foi uma intolerância, né, que os metamorfos sofreram, e agora eles estão respondendo essa intolerância com outra intolerância, até com o sentido de se preservar. Né, no caso, né, é aquela velha história, né, não tem justificativa a isso, né, você entende, né, mas você não concorda, né, como o Spock fala, você entende porque que o Dominion tem essa postura, mas você não concorda com isso, né, como o Sr. Spock falou lá num Gosto de Armagedon, né, no caso, né. Então o Odo fica decepcionado com isso, né? Pô, eu sou um comissário, sempre fui um oficial de justiça, sempre lutei por justiça a minha vida inteira, eu não vou ficar aqui, eu vou voltar com os meus. Né? Os meus agora são os sólidos, né? E aí a metamorfa chegou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, você vai sentir muita falta da gente, coisa e tal, né? Aí o Odo falou, mas não é tão ruim ser você vai ser um outsider lá. E o Odo, mas não é tão ruim ser um outsider não. Isso faz a gente ter um ponto de vista, entendeu? Único, entendeu? Que é uma coisa que vocês perderam um pouco, né? A gente enxerga as coisas pelo nosso ângulo, que vocês perderam um pouco, né? Aí a metamorfa chegou e falou, né? Então, você quer ir embora? Tá bom, a gente não vai ferir você se você for embora. Porque se eu for embora e vocês ferirem meus amigos, você vai ter que me ferir também. Aí a metamorfa, então vai todo mundo embora, mas pode ter certeza de uma coisa, da próxima vez que a gente se encontrar, a gente não vai ser tão generoso assim não. Então, quer dizer, já tá aí, né, assinada, vamos dizer assim, a declaração de guerra entre o Domínio, né, e a Federação, né, no caso, né. Então é um episódio interessante, né, vocês veem que é um episódio que trabalha, ele desenvolve um pouco mais essa questão da Guerra do Domínio, né? Agora a gente já sabe quem são os fundadores, né? Vai juntar essa questão dos fundadores e da Guerra do Domínio, que é uma questão mais ampla, um arco mais amplo, com a história de vida pessoal do Odo, né? Com a construção de personagem do Odo, né? Porque são metamorfos que nem o Odo, né? Que o Odo sofreu o mesmo preconceito desses metamorfos, então o Odo ele vai ter um papel importante nessa Guerra do Domínio por causa disso, né? Muito interessante a gente ver isso também, né? E é interessante a gente também ver que os Jem'Hadares que aparecem nesse episódio, eles já estão com um tubinho de Ketracel branco, né? Que é uma coisa que a gente não viu no episódio dos Jem'Hadares, né? A gente vê até um tubinho preto, né? Mas aí eu não sei até que ponto eles queriam falar um pouco do Ketracel ali, entendeu? Não, agora já tá vendo o tubinho branco com leitinho lá do Ketracel correndo, né, dentro do tubinho, e essa coisa vai ser mais trabalhada. Os Vortas ainda não são apresentados como Vortas e a importância que os Vortas têm, né, nesse contexto todo aí da Guerra do Domínio, né, da relação entre os fundadores, né, e os Jem'Hadares, nessa coisa deles serem ali meio que intermediários entre os fundadores e os Jem'Hadares, né, os Vortas ainda não foram completamente apresentados, né, e isso vai ser, né, obviamente, trabalhado, né, nos próximos episódios, né? Mas já se apresenta os fundadores, já se apresenta a coisa do metamorfo ser fundador, né, da mesma espécie do Odo, né? O que é uma coisa muito importante, entendeu? Para DS9 no caso, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto está lá na Batata Espacial, né? Mais bem escrito, mais bem detalhado com relação ao que aconteceu nos episódios. Eu sugiro que vocês leiam, né? Porque esse arco duplo é muito interessante, tá? É muito interessante. Lá vai ter mais detalhes, né, sobre toda a parte da estação, da experiência lá, o que os oficiais da estação estavam sendo submetidos pelo board, né? Então mais interessante vocês darem uma lida para a parte mais factual dos episódios, tá certo? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.